Bom dia, em nome da Associação Latino-Americana e Caribenha de Estudos Fronteiriços, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora e pesquisadora Maristela Ferrari, que é licenciada em Geografia, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e conhecida por todos nós como uma grande pesquisadora dos estudos fronteiriços a partir de um olhar geográfico. Ela está hoje conosco para contar um pouco da sua trajetória como pesquisadora e, em particular, do grupo que ela criou, chamado Grupo de Estudos sobre Fronteira, Território e Ambiente, o GEFTA. É isso, Maristela? Bom dia. Bom dia, Rebeca. Um prazer imenso revê-la, mesmo que à distância, por este meio. E um grande saludo também a Sol. E agradecer imediatamente a este convite para esta entrevista da Aleph. Então, desde já, meu muito obrigado à Aleph. Perfeito, Maristela. Então, conte um pouquinho para nós a história do GEFTA. Então, eu vou tentar contextualizar, integrando também o mestrado, que é o programa de pós-graduação aqui da UniOeste, campus Marechal Cândido Rondon. O GEFTA é um grupo de pesquisa voltado aos estudos de fronteira, território e ambiente, e ele integra o programa de pós-graduação em Geografia, nível de mestrado, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Marechal Cândido Rondon. É uma universidade que está localizada exatamente na zona de fronteira do Brasil com o Paraguai. Então, o GEFTA, assim como o mestrado em Geografia, são bastante jovens, ou seja, não tem uma longa trajetória em estudos de fronteira. O mestrado em Geografia aqui da UniOeste, ele foi aprovado pela CAPES em 2010. E a primeira turma de mestrado a iniciar se deu em 2011. E a área de concentração do mestrado, ela é espaço de fronteira, intitulada Espaço de Fronteira, Território e Ambiente. E essa área de concentração, ela está ligada a uma demanda de alunos e professores antes mesmo da criação do mestrado, né? Então, a escolha da sua área de concentração, ela emerge, na verdade, de um encontro anual de estudantes paranaenses de geografia, o EPEG. E esse encontro foi realizado em 2008, aqui em Marechal Cândido Rondon, sob o tema Fronteira e Territórios em Conflito. E esse evento ele contou com a participação de professores externos à casa, dentre eles o professor André Roberto Martim, da USP, o professor Rogério Reis Baerte, da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, e o professor Márcio Cataia, da Unicamp. Então, dos debates, das mesas que ocorreram nesse evento, surgiu a demanda de alunos e professores, essa necessidade de se refletir mais profundamente sobre a temática e os problemas ligados à fronteira, né? Portanto, emerge essa área de concentração, ela emerge dessa necessidade de professores e alunos, né? Que é a área de concentração intitulada Espaço de Fronteira, Território e Ambiente. Portanto, o espaço de fronteira ele se constitui na temática central do mestrado em Geografia da UniOeste, aqui campus
Marechal Cândido Rondon. E esse espaço de fronteira, ele é abordado na sua dimensão territorial, construída a partir de múltiplas relações sociais, econômicas e culturais. E a dimensão ambiental, ela é abordada a partir da comunicação entre natureza e as práticas sociais. E permeando a sua área de eixos transversais representados pela discussão sobre a viabilidade de estudos que constituem a região de fronteira, como mobilidade transfronteiriça, Mercosul, migrações, fluxos legais e ilegais, Itaipu e seus desdobramentos ambientais, sociais, econômicos, conflitos sociais e culturais, relações de trabalho, violência na fronteira, dentre inúmeras outras perspectivas. Então, a partir da abertura do mestrado, importantes trabalhos sobre fronteira foram sendo realizados, né? Também é importante destacar, para que se compreenda a trajetória do GEFTA também, do mestrado, que a UniOeste Campus Marechal Cândido Rondon, ela está localizada na região oeste do Paraná, e é uma região limítrofe tanto à Argentina, província de Misiones, quanto ao Paraguai, pelos departamentos Alto Paraná e Canindeyú. E essa zona de fronteira, ela tem como limite entre o Brasil e o Paraguai o Rio Paraná. Então, toda essa região oeste do Paraná, limítrofe com o Paraguai, ela passou por significativas mudanças, tanto na geografia humana quanto na geografia física. E essas mudanças, elas se iniciam mais particularmente a partir de 1975, quando se dá início às obras de construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que é um empreendimento binacional desenvolvido pelo Brasil e o Paraguai, exatamente na fronteira entre os dois países. Então, além da construção da Itaipu binacional, um outro fato bastante marcante nesse segmento de fronteira foi a transformação do Rio Paraná, enquanto limite, em reservatório de águas da hidrelétrica do Itaipu binacional. E essa obra, ela gerou profundos impactos ambientais, sociais e econômicos aqui na região de fronteira. Inúmeros agricultores, além de grupos de indígenas guaranis, eles foram desalojados das margens do Rio Paraná, ou seja, desterritorializados das suas terras, para dar lugar à construção do reservatório de águas da Itaipu binacional. Então, este fato, ele também contribuiu para a mudança de um limite obstáculo, que era de difícil travessia, pois o leito do Rio Paraná, ele apresentava cachoeiras, quedas d'água, né? Então, de um limite obstáculo, com o reservatório de água da Itaipu, ele passa para um limite poroso, né? E, a partir daí, com o tempo, foi sendo estabelecidas inúmeras redes e fluxos transfronteiriços de natureza diversa, né? Então, é uma fronteira hoje, digamos assim, bastante porosa, ainda que se dê pelo Lago da Itaipu, como é também chamado, não apenas de reservatório, mas Lago da Itaipu, né? Além disso, o que contribuiu para aprofundar estudos sobre fronteira foi o próprio Mercosul, né, que abriu um leque de possibilidades para pensar e também para pesquisar problemas ligados à fronteira.
E claro que com o Mercosul, já, as reflexões ela já não busca olhar a fronteira apenas no sentido político do conflito do limite, mas também a partir de interações, de como vivem as populações fronteiriças, de quais são as interações que aí se desenvolvem, se elas propiciam o desenvolvimento local, como os estados olham para essas interações, do ponto de vista legal e ilegal, enfim. Né? A partir disso, também abre-se um leque de possibilidades para as pesquisas e o aprofundamento de reflexões em geografia sobre a temática de fronteira. Né? Além disso, eu queria destacar que, apesar de ser um mestrado e um grupo de pesquisa assim, bastante jovem, né, tem sido desenvolvidos trabalhos importantes aqui dentro da geografia. Né? Alguns têm sido publicados em forma de artigos, livros, né? E ainda em 2011, quando da primeira turma de mestrado, nasceu o Geofronteiras, que se tornou um seminário internacional, um evento bianual, que integra professores, alunos de universidades localizadas especificamente na zona de fronteira, na região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O último evento, ele ocorreu agora no mês de outubro, né, foi em Encarnación, no Paraguai, e vai agora, em 2024, para a sétima edição, né? E que vai acontecer aqui em Marechal Cândido Rondon, onde ele nasceu exatamente em 2011. E nesses eventos, a temática de fronteira, ela é o norte, né, de todas as reflexões, e trabalhos são apresentados como resultados de pesquisa, e posteriormente os melhores têm sido publicados em revistas diversas. Nós não temos ainda na casa uma revista especificamente voltada à publicação de trabalhos sobre fronteira, mas nós temos a revista Geografia em Questão, que é uma revista do programa, e que ela tem publicado importantes trabalhos como resultado de pesquisa sobre fronteira, não apenas aqui da Universidade da UniOeste, né, mas também de toda a região e também na escala internacional, além de dossiês que têm sido publicados a partir dos melhores trabalhos desses eventos do Geofronteira, né, que são seminários bianuais, né? Interessante, Maristela. Quer dizer que a própria criação do grupo e o vínculo com a universidade, a criação da área de concentração, foram uma resposta para algo que era feito esporadicamente, e também uma resposta a uma série de processos de fronteira que se tornaram impossíveis, inescapáveis para a pesquisa e para a agenda de pesquisa, tanto da comunidade do Oeste do Paraná, mas para o grupo de pesquisa em particular. Muito obrigada por contar para a gente um pouco do grupo. Esperamos que todos tenham acesso a essa sessão especial sobre grupos de pesquisa da Aleph e espero vê-la em breve presencialmente. Também agradeço muito pela oportunidade, pela condução da entrevista, Rebeca, muito obrigada, e muito obrigada, Sol, e ao Aleph, né, que é agora, acho que um meio importante de comunicação acerca dessa temática tão rica e com necessidade ainda de profundas reflexões. Então, agradeço muitíssimo a você, Rebeca, a Sol e a Aleph, de maneira geral. Muito obrigada por esse espaço.